Fala galera, Jesus Cop, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab, o nosso Lendo a Bíblia, o nosso estudo bíblico semanal aqui da família Jesus Cop. Como vocês devem já estar cientes, nós estamos esse mês aproveitando o conteúdo que nós recebemos de como viver um estilo de vida Jesus Cop e estamos fazendo um estudo baseado nisso para que vocês possam entender ou compreender de maneira mais abrangente o que significa esse estilo de Jesus Cop, né? Da onde nós tiramos isso e como nós podemos aplicar nas nossas vidas tudo isso que nós temos nesse papel e temos aprendido ao longo de todos esses anos em família, né? Então, esperamos que vocês possam, junto com a gente aqui, entender um pouco melhor e aplicar um pouco melhor essas verdades, esses princípios na vida de cada um de vocês para que nós possamos, de fato, ser cada dia mais parecidos com Jesus. O Léo iniciou na semana passada falando sobre adoração, sobre devoção e a importância de tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre crescimento e cuidado. É o nosso tema de hoje, que é o segundo subtítulo ali daquela folhinha que vocês receberam. Se você ainda não tem essa folhinha, peça para o seu líder de DNA, peça para a galera do seu grupo. Tem também na descrição do nosso primeiro vídeo, do primeiro Lab, tem na descrição para vocês poderem baixar o PDF, tá bom? Então procure aí que você vai encontrar com facilidade. Então, vamos somente orar antes da gente iniciar, para que o Espírito nos conduza aqui. Pai, nós, mais uma vez, nos colocamos em oração diante de Ti, Pai, para que o Senhor esteja e seja o centro desse estudo, Pai, desse momento aqui junto, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, nos guie, nos capacite a compreender a Tua Palavra, Senhor, e a aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas cada dia mais, Senhor, que seja gerado em nós o fruto do Espírito, Pai, que seja gerado em nós Cristo, Pai, que a cada dia nós sejamos mais semelhantes ao Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Vamos lá então para o nosso tema de hoje, crescimento e cuidado. Tem 4 ainda subtítulos dentro, né, desse tema que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, primeiro, nós vamos cuidar de nós mesmos e dos outros. Segundo, nós vamos honrar as pessoas ao nosso redor. Terceiro, nós vamos aprender mais sobre nossa fé e crescer na semelhança de Cristo. E quarto, nós vamos praticar generosidade e hospitalidade, tá bom? Então nós vamos passar aí por todos esses temas, né? Eu separei um texto bíblico para cada ponto para que nós possamos compreender que isso é bíblico, né? Isso não é uma ideia na nossa cabeça, não é algo que nós estamos propondo, mas é algo que a Bíblia nos propõe, né? Um estilo de vida que o Evangelho nos propõe para que nós possamos, de fato, viver assim, viver e ser semelhantes a Cristo, tá bom? Então, o primeiro versículo que eu coloquei, né? Cuidar de nós mesmos. Efésios 5,15, tá bom? Portanto, diz assim, eu vou ler rapidinho, vocês anotem, né? Aliás, peguem aí, se você ainda não pegou, o seu bloco de notas, sua caneta, para você poder fazer as anotações, tá bom? Eu vou só citar rapidinho os versículos e eu peguei um só para cada tema, senão ia ficar muito exaustivo, ia ficar muitos versículos, mas existem diversas citações bíblicas, diversos versículos para cada um desses tópicos, né, para que a gente possa aprofundar nisso. Mas, como disse, peguei um só para cada tema para a gente ser mais rápido aqui nesse estudo, tá bom? Efésios 5,15 diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Nessa questão do cuidado, talvez pareça muito clara, né, para nós hoje, porque nós vivemos num contexto que fala muito sobre saúde, sobre bem-estar, né, sobre a questão da alimentação. Então, nós somos cercados hoje por essas narrativas, por esses profissionais que trabalham com isso. Então, está muito, né, muito comum a nós esse tema do cuidado, e a Bíblia trata disso ao longo de toda a Escritura, né? Então, isso é importante a gente entender. Desde lá do começo, Deus se importa que a gente cuide de nós mesmos, né? Ele deseja isso. Então, desde lá do Gênesis, eu marquei aqui, né? Desde do Shabá, o sábado, o dia do descanso, já é um mandamento que Deus instituiu para o bem do homem, para o cuidado do homem. E aí, nós temos outros exemplos, como, por exemplo, a circuncisão, né? A alimentação que Deus propõe ao povo judeu, as impurezas que tem ali nos livros das leis, que às vezes é um pouco chato até da gente ler, mas a gente lê ali diversas instruções muito claras mostrando esse cuidado de Deus, né? E não sei se vocês sabem, né? Mas, por exemplo, a circuncisão
trouxe diversos benefícios para o povo, né? Porque facilitava até a reprodução, evitava diversos tipos de doenças, né? O próprio fato da alimentação dos judeus também ser diferenciada evitava muito tipo de doença, de contaminação. A questão da higiene que eles tinham era superior aos outros povos ali da época. Então eles foram muito abençoados por tudo isso, e nós também podemos ser, né, e somos e podemos continuar sendo, se nós nos pautarmos pelos princípios bíblicos, né? Não tendo isso como algo, como lei, como eles tinham, né, ao pé da letra, porque nós hoje vivemos uma nova lei, nós vivemos um evangelho, mas nós podemos sim aprender com esses princípios e viver de uma vida mais cautelosa, tomando mais cuidado com o nosso corpo, né, com o nosso ser como um todo, né? Até coloquei isso para a gente pontuar também, que nós temos essa mania de dividir, né? A minha vida espiritual, a minha vida sentimental, a minha saúde, o meu corpo. Mas não, né? Nós somos um ser integral. Então, nós somos um ser completo. E todas as nossas atitudes, todas as nossas atividades em um desses pontos afeta o outro. Então, nós temos que cuidar da nossa vida como um todo, da nossa saúde como um todo, de nós como um todo, né? Nós até tem essa questão teológica da corpo, alma e espírito, né? Mas o Miller Erickson traz uma solução interessante que ele chama de unidade psicossomática, que é uma unidade indivisível, né? Não tem como nós, enquanto seres humanos, sabermos onde é a divisão de corpo, alma e espírito. Nós somos um ser completo. Deus é quem sabe onde estão essas divisões, né? Para nós é impossível saber. Então, isso faz com que nós nos enxerguemos de forma mais integral, mais única, como uma unidade de fato, e cuidemos de nós como um todo, né? Reparando ou tomando cuidado em cada ponto da nossa vida, tanto o nosso físico quanto o nosso emocional, né? O nosso psicológico, nossa alimentação, enfim, todas as diversas áreas que tem em relação à saúde. É importante que nós estejamos cuidando, estejamos em dia em relação a isso, né? Isso é um ponto que até pega bastante para mim, porque eu também preciso me cuidar mais em relação a isso. Mas eu acho que cada um de nós é uma área, né? Um talvez seja o exercício, o outro a alimentação, né? Enfim, nós todos precisamos, com certeza, tomar mais cuidado com o modo como nós vivemos, e isso é bíblico, né? Isso é muito importante. Nós herdamos, né, muito, como eu até já citei um pouco, da cultura judaica, né? Então, os judeus, pela lei que o próprio Deus deu para eles, eles tinham esse zelo, esse cuidado, muitas vezes até excessivo, em fazer tudo corretamente dentro ali da lei, para que eles cumprissem, né, o máximo que eles fossem capazes a lei. E isso trouxe diversos benefícios, e nós, como ocidentais, herdamos muito dessa cultura, até chamada cultura judaico-cristã, né? Então, o mundo ocidental foi pautado, foi baseado nessa cultura judaico-cristã, e nós hoje colhemos muitos benefícios disso tudo, né? Mas tenho percebido que ao longo dos anos nós temos cada vez buscado, né, como sociedade, nos afastar mais disso, né? Nós vemos muito isso em narrativas, esse desejo de tirar Deus da equação, né? Então, a gente vai se afastando cada vez mais de Deus, das leis e dos princípios morais, éticos, espirituais, quaisquer que sejam, que nós recebemos como herança judaico-cristãos, né? Então é importante que nós retornemos a isso, né? E não ser aquele tipo de pessoa que quer cumprir toda a lei, né? Como os Gálatas, por exemplo, que Paulo escreve para eles, né? Que eles começaram bem, começaram na graça, mas estavam querendo se circuncidar, né? Então ele deixa bem claro que não é necessário isso, não é isso que nós temos que fazer, ir para esse extremo de ser judaizante, de querer cumprir a lei, de querer fazer tudo, mas é importante que nós aprendamos princípios da palavra de Deus que são importantes para que nós vivamos da melhor maneira possível, tá bom? E como o próprio versículo diz aqui, né? Ele diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, né? Não como tolos, mas como sábios. Ele diz em relação ao tempo, né? No verso seguinte ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, também essa gestão do tempo é muito importante para que nós possamos viver de fato tendo cuidado de nós mesmos, né? Então, se nós não fazemos isso, Paulo diz que nós somos tolos. Nós somos sábios se nós sabemos controlar o nosso dia, né? E se nós não controlarmos a nossa agenda, o nosso dia, outras pessoas vão fazer isso, né? Então é importante que nós tenhamos controle das nossas atividades, do que nós vamos fazer, e até para que nós consigamos priorizar
o que é a prioridade, né? Como, por exemplo, nós falamos, né, devocionais, tempo com Deus, oração, disciplinas em geral que nós cremos que é primordial que nós façamos para que nós conheçamos mais a Deus e estejamos mais aprofundados na sua palavra, né? Então, nós, como cristãos, mais ainda precisamos fazer essa gestão do tempo para que nós não vivamos a vida no automático, né? Casa, trabalho, casa, igreja, e não façamos mais nada, né? Não investamos no nosso crescimento pessoal, né? Então, é importante essa gestão para nós acharmos essa lacuna de tempo, tá bom? Cuidar também uns dos outros, né? Nosso primeiro ponto é cuidar de nós mesmos e cuidar do outro. Então, isso também é um ponto que fica bem claro ao longo de todas as escrituras, né? E o versículo básico que eu coloquei aqui é Filipenses 2, 3 e 4. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Então, importante nós sempre termos em mente também o outro, né? E essa nossa cultura nos trouxe muito isso de pensar também no outro. As nossas leis são feitas dessa maneira, né? Baseadas na palavra de Deus, para que nós nunca façamos as coisas pensando somente em nós de forma inconsequente, mas sim sempre levemos também em consideração o nosso próximo, o outro, para que nós possamos viver em paz, né? Em sociedade. E isso vem desde o começo, né? Desde lá de Gênesis, também até marquei aqui, quando Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? E qual é a resposta de Caim? Acaso eu sou cuidador do meu irmão? Então, né, a resposta é sim, né? Ele teria que ser, sim, guardador do seu irmão, porém ele não se via como alguém que era responsável pelo seu irmão, e não era isso que Deus desejava, né? Assim que ele entendesse a sua responsabilidade de irmão mais velho ali no caso, mas todos nós, a nossa responsabilidade com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com as pessoas mais próximas de nós, né, do nosso DNA, da nossa família natural, da nossa família espiritual, as pessoas que nós convivemos diariamente no nosso trabalho, seja quais forem elas, né, o nosso próximo, como Jesus disse, né, a pessoa que está precisando naquele momento e que nós podemos ajudá-la, esse é o nosso próximo. Então, que nós estejamos com os nossos olhos atentos, né, e sejamos de fato intencionais para fazer isso, porque muitas vezes nós percebemos, mas nós simplesmente escolhemos não fazer, não ajudar, não talvez perder o nosso tempo com isso, né? Então, é algo que realmente demanda uma intencionalidade nossa no modo como nós vivemos, que nós vivamos de fato atentos, né, e prontos para responder, porque muitas vezes não basta nós simplesmente enxergarmos, mas sim nós temos que ter essa decisão, essa atitude de perder, como nós dizemos, nosso tempo ali naquele momento para ajudar o outro, né? Então, é algo que realmente tem que ser gerado em nós pelo Espírito e tem que ser algo prioritário para nós, para que nós possamos de fato viver assim, né? E não, como eu disse, vivendo a vida de forma automática, sem levar em conta as outras pessoas, né? Então, tem diversas leis também sobre isso, né? No Antigo Testamento, na Palavra de Deus, e nós vemos isso ao longo de toda a Palavra. Jesus resumiu muito bem isso, né? Quando ele resume toda a lei, ele diz: façam aos outros o que gostariam que eles lhe fizessem, né? Nisso se resume a lei e os profetas. Então, a base de toda a lei, né, de todos os mandamentos que Deus deu, é que nós possamos fazer aos outros aquilo que nós esperamos que eles façam a nós, né? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós, né, não cuidamos somente de nós, né? Nós não temos que viver somente para nós de forma egoísta, né? E é isso que o pecado gera em nós, esse egoísmo, esse egocentrismo, esse desejo de fazer somente a minha vontade, né? E nós temos que romper com isso e então pensar, né, toda a nossa vida em sociedade, pensar sempre olhando para o próximo, né, e desejando fazer o bem ao próximo em todas as oportunidades que nós tivermos. E Paulo também, né, como o próprio texto que eu peguei de Filipenses aqui, Paulo escrevendo, ele instrui sobre isso em diversas cartas, né? Então nós temos diversas instruções nos evangelhos, nas cartas de Paulo, para que nós de fato possamos viver em sociedade, né, em comunidade, nessa comunidade espiritual que é a igreja, né? Então que nós possamos entender isso, né? Isso é primordial para nós que
como família Jesus Cop, pregamos, por exemplo, a igreja nas casas, os nossos DNAs, que é esse momento de comunhão, que é esse momento de unidade, que é esse momento em que nós desejamos nos tornar família realmente com as pessoas com quem nós estamos convivendo. Então, é importantíssimo esse entendimento que não é só um momento, que não é só uma reunião, que eu não estou indo ali para um estudo bíblico, né, mas que eu estou indo ali para me tornar família com aquelas pessoas, que eu estou ali para me expor para aquelas pessoas, para que elas se exponham para mim, para que nós possamos de fato nos conhecer de forma íntima, saber as necessidades uns dos outros, né, saber as mazelas, os pecados, as dificuldades, saber também as vitórias, as conquistas, para que nós possamos chorar juntos, rir juntos, né, de fato viver juntos em comunidade na presença de Deus, né? Então isso é importantíssimo, até para o nosso cuidado pessoal também, que nós vivamos em comunidade. Nós somos um ser comunitário, né? Nós precisamos desses momentos, precisamos compartilhar, e isso já está mais do que provado até pela própria ciência, que nós somos esse ser que necessita de relação, né? E isso faz bem para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né? Para as nossas emoções. Então nós temos que entender esse ponto, né? Como família Jesus Cop, principalmente que focamos nessa questão da igreja nas casas, é importantíssimo que nós entendamos e sejamos intencionais em nos abrir, em compartilhar, em estar junto, né? E nos abrir para o outro, até para a própria relação do outro, né? Às vezes nós nos vemos toda semana, mas nós não abrimos a nossa casa, por exemplo, para receber alguém, né? Nós estamos reunidos sempre lá no DNA, na casa do anfitrião, na casa do líder, mas nós não chamamos alguém para ir na nossa casa tomar um café, ou para ir em algum lugar que seja tomar um café, para nós estarmos juntos, estreitarmos essas relações, né? Então é importante que a cada dia mais nós sejamos intencionais nisso. Isso vai sim demandar tempo nosso, né? Mas quando nós entendermos que isso é uma prioridade, né, vai ser natural para nós despendermos desse tempo para esses momentos, quando nós de fato entendemos a importância dessas relações, né? Então a gente tem que dosar, né, as nossas prioridades e entender o que de fato é prioritário ou não, né? O nosso desejo vai ser sempre pro eu, para nossa carne, né, para o nosso descanso, para nós ficarmos em casa tranquilos, assistindo alguma coisa, comendo alguma coisa, mas é importante que nós estejamos dispostos, né, a de fato abrir mão da nossa vontade para viver essa vida comunitária que nós propomos, tá bom? Então, nós fechando o primeiro ponto, né, o cuidado de nós mesmos e o cuidado dos outros. Agora, a questão da honra também, né? Nós vamos honrar as pessoas ao nosso redor, né? Que é a questão que nós falamos da cultura da honra. O versículo está lá em Romanos 12, versículo 10. Diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, nós temos que a esse e a outro, como eu disse inicialmente, há outros diversos textos sobre isso, porém, citando somente um. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, né? Então é importante que nós honremos as pessoas nas nossas relações, né? Não é só essa questão, como eu disse anteriormente, de cuidar, né? Mas essa honra, ela deve exceder essa questão do cuidado, né? A honra é ir além do que é necessário, digamos assim, do que é trivial, do que é básico, e de fato exceder em serviço, exceder em amor, exceder em dádivas, né? Exceder em generosidade, exceder em elogios que seja. Então, que nós de fato possamos buscar, né, ser essas pessoas que vivem honrando umas às outras, né? Nós falamos muito aqui sobre essa questão da mentalidade, né? E tem até um livro que fala sobre a cultura da honra, que é de quando a gente vai cumprimentar, por exemplo, alguém, a gente tem, principalmente no Brasil, né, não sei como que é fora, de diminuir a pessoa, né, de sempre chamar a pessoa por um apelido que não é legal, né, tipo, que é uma ofensa, talvez uma ofensa pequena, que nós até rimos, mas que é uma ofensa, né? Então nós chamamos o outro de, sei lá, de baixinho, de gordinho, enfim, coisas semelhantes, e acabamos ofendendo a pessoa, tipo assim, de forma corriqueira, digamos assim, né? Então nós falamos muito sobre isso, de evitar isso, de, em vez de colocar algo ruim sobre a pessoa, apontar algo bom, né? Então, falar, nossa, que tênis legal, por exemplo, que você está usando, nossa, que roupa da hora.
ou sei lá, como você tá bem, como você melhorou a sua aparência, como você emagreceu, né, que as pessoas gostam de ouvir, principalmente as mulheres. Então vamos cultivar isso em nosso meio, né? Então, sempre colocar para cima, né? Colocar a pessoa para cima, né? Tem até um filme, não lembro o nome, que um cara, ele elogia todo mundo, assim, é muito legal. Eu não vou lembrar o nome agora, mas se vocês sabem aí, escrevam qual que é aí no chat pra galera ver nos comentários. Que o cara elogia todo mundo, né? Isso vai gerando que as pessoas queiram estar com ele, que as pessoas o procurem, até para se sentir bem pelo elogio, né? Mas não é simplesmente uma bajulação que nós buscamos, mas sim uma honra, né? E não é honrar por honrar, é honrar porque é mandamento, né? Honrar porque é quem nós somos, né? Nós somos como o próprio Deus que honra as pessoas, né? Então, a palavra nos chama a honrar, né? Então, que nós possamos, de fato, viver a palavra de forma plena, né? E também tomar um cuidado, né? Que até eu marquei para a gente pontuar, que não é ser também aquela questão de honrar somente aos líderes, né? Ou somente fulano que é importante, ou somente ciclano. Não é somente as pessoas da liderança que é para a gente honrar, é para a gente honrar todo mundo, né? Então, todas as pessoas que a gente tem relação, nós cultivarmos essas relações de honra, esse momento de honra, né? Essas atitudes de honra, não só com palavras, mas com gestos, com recursos, com tempo, com o que quer que esteja à nossa disposição para que a gente, de fato, possa honrar as pessoas a quem é devida a honra, né? Então, tem outro texto que diz, né? A quem honra, honra, né? Então, a quem é devido honra, honrem, né? Então, que nós possamos, de fato, viver assim e honrar todo mundo, né? Não somente as pessoas mais próximas de nós, não somente as pessoas que são autoridade a nós, mas todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, tá bom? Então, que isso possa ser, de fato, uma cultura no nosso meio, né? E para algo virar cultura, tem que ser praticado à exaustão, né? E repetidamente. Então, que nós possamos, principalmente líderes de DNA, líderes de ministério, que nós possamos implementar essa cultura, né, nas pessoas, que as pessoas nos vendo fazendo essas coisas, né, elas nos imitem, né? Porque é assim que funciona. Um faz, né, um que está numa posição de autoridade, de destaque, começa a fazer, não só começa, mas permanece fazendo mês após mês, ano após ano, mostrando como que é feito. Então, outros começam a imitá-lo, né? E assim nós geramos na nossa comunidade uma cultura da honra onde todos vão estar inseridos nisso, todos vão honrar e ser honrados, né? E participar disso, que será com certeza uma bênção para todos nós, tá bom? Outro ponto, terceiro ponto, né? Aprender mais sobre a fé e crescer na semelhança, né? Mas eu separei primeiro em aprender mais sobre a fé. Então, o texto está lá em 2 Pedro 3,18, né? Um texto clássico que diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, nós falamos muito sobre isso, né, no Jesuscop, na família Jesuscop, sobre a necessidade de nós continuarmos o nosso aprendizado, né? Não é algo que tem fim, né? Nós vamos estar sempre aprendendo. E é importante que nós entendamos isso e, quanto antes, nos submetamos a esse processo de aprendizado, de leitura das Escrituras, de leitura de outros conteúdos sobre as Escrituras, né, teológicos até, para que nós possamos cada dia mais aprender sobre a nossa fé, né? Não é algo simplesmente que nós tomamos uma decisão e pronto, né? Agora eu só vou cultuar, só vou frequentar os DNAs, os cultos e acabou, né? Não, nós precisamos crescer nisso, né? Crescer em conhecimento sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos, né? Então é necessário que nós tenhamos o mínimo de conhecimento, né, para pelo menos responder aquela pergunta, né? Como Pedro escreve em outro texto, né? Estejam sempre prontos para falar sobre a razão da sua esperança, né? Quando alguém os questionar. Então, que nós pelo menos saibamos compartilhar com alguém, né? A pessoa vem da nossa vida, que se ela chegasse a questionar e a nos questionar, que nós estejamos prontos para compartilhar do evangelho com ela, né? Então, uma pergunta que base, né? Então, se alguém te perguntar como você é salvo, por exemplo, você saberia responder? Né? Se a sua resposta for qualquer coisa diferente de sou salvo pela graça, né, pelos méritos de Jesus, talvez você não tenha entendido ainda o suficiente, né? Então, a gente não é salvo por nada além da graça, né? Então, claro que nós temos todos os outros aspectos,
mas a nossa salvação vem pela graça. Então, esse tipo de pergunta tem que estar na ponta da nossa língua para que nós possamos falar para as pessoas e falar com convicção e explicar, né? Mas como assim isso salvo pela graça? E aí você explica, né? Toda a obra de Jesus, onde nós estávamos por conta do pecado, né? O que aconteceu que nós nos tornamos condenáveis para Deus e o que aconteceu agora para nós sermos libertos, né, do pecado, da ira divina, então, e agora ser participantes da família de Deus, né? Então, é importante que todos nós sejamos capazes de explicar essas coisas a quem nos questionar. E para isso é importante que nós continuemos nesse processo de aprendizado para sempre, né? E por isso a gente sempre fala sobre leitura bíblica, sobre meditação, sobre estudo das Escrituras, para que nós possamos crescer nisso, né? E estar prontos. E até coloquei aqui que é importante também, como líderes, né? Às vezes fala, mas eu não sou líder de nada. Mas você é líder da sua família, né? Você é líder da sua esposa, você é líder do seu filho, né? Você sempre vai ser líder de alguma coisa, né? É impossível que você não esteja, a não ser que você seja solteiro, não tenha filhos, aí você está sob a liderança dos seus pais ainda, né? Mas a partir do momento que você constitui família, você já está liderando alguma coisa, né? Então, nessa posição de líder, você já tem que estar pronto para instruir, para ensinar, né? A palavra nos diz também diversas vezes sobre essa questão de meditar nas Escrituras, né? De estar sempre falando nas Escrituras, no caminho, em casa, né? Onde a gente estiver, compartilhando com os nossos filhos, que nós possamos juntos crescer nisso, né? Então, até é importante que nós, nas nossas relações, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, enquanto comunidade espiritual, possamos ter também esse hábito de compartilhar a palavra, né? Às vezes nós conversamos, temos intimidade, falamos de tudo, porém não trazemos, né, um versículo. E falam, até na nossa leitura, né, bíblica, a gente está incentivando vocês a fazerem isso nos DNAs, nos grupos de vocês, pessoalmente, que compartilhem, né, falando, olha, li esse versículo hoje, olha que sensacional, olha que espetacular, ou, nossa, li isso aqui hoje, não entendi bem o que está falando, será que você consegue me ajudar a entender? É que nós possamos juntos compartilhar mais a palavra para que isso seja crescente em nós, né? Nós entendemos que toda vez que nós ensinamos algo também, nós estamos reforçando o nosso aprendizado, né? Então, isso é importante até para você aprender mais, né? Que você compartilhe, que você ensine, que você fale a outros aquilo que você está aprendendo, para que fixe o aprendizado, né? Para que você consiga absorver mais do que você está aprendendo, tá bom? Então, vamos gerar também esse hábito de compartilhar a palavra de Deus para que nós possamos juntos crescer nesse aprendizado, né? Sobre a razão da nossa esperança, sobre a nossa fé, sobre o Evangelho, sobre tudo isso que nós temos ouvido, vivido e buscado praticar na presença de Deus, tá bom? E também, né, na semelhança a Cristo. Então, o subtítulo é aprender, né, crescer aprender mais sobre a fé e também crescer na semelhança de Cristo. Nesse ponto da semelhança de Cristo, eu peguei aquele versículo clássico, né, que nós citamos bastante, até o Tiago usou no domingo retrasado, Romanos 8, 29, que diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, além desse crescimento sobre a nossa fé, também é importante que nós cresçamos na semelhança com Cristo. A palavra diz que esse crescimento é de glória em glória, né? Que nós vamos crescer de glória em glória até que, né, seja dia perfeito. Ou outro texto que diz que nós vamos crescer, né, como igreja em estatura, né, até que alcancemos a estatura de Cristo, né, do varão perfeito. Então, é um processo que nós temos que nos submeter a vida toda para que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo, né? É importante que nós entendamos isso também, que não é algo que é finito, né? Que nós começamos, por exemplo, fazemos um intensivo, né? Vou fazer 6 meses para eu ser mais parecido com Cristo. Mas tudo bem, legal, com certeza vai te ajudar, mas não tem fim nesse processo, né? Então não basta fazer 6 meses, você tem que continuar sempre, né? Sempre vai ter algo em nós para ser lapidado, sempre vai ter algo em nós para ser aperfeiçoado, né? Então é importante que nós entendamos isso, né? E melhorando uma coisa,
vai surgir outra, com certeza, né? O padrão de Cristo é muito elevado, né? Ele é um padrão para nós que é inconcebível, que é impossível, né? Mas pela graça, pelo Espírito em nós, nós conseguimos ir caminhando um passo por passo, né? Vez após vez, dia após dia, para que nós sejamos cada dia um pouco mais parecidos com Cristo, tá bom? E essa questão vai ser exposta, né, na nossa vida através do próprio fruto do Espírito, né? Então, vai ser gerado em nós. Tem uma pregação que diz isso, que o Douglas, se não me engano, diz que é inevitável, né? A partir do momento que você tem o Espírito Santo, que você recebe o Espírito, é inevitável que você gere frutos, né? E esses frutos têm sido gerados em você, né? Não simplesmente frutos externos, né? Mas o seu caráter tem sido aperfeiçoado. Você tem desenvolvido, né, como Paulo escreve lá aos Gálatas, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem crescido nessas coisas, né? Então, é importante que nós sempre nos autoavaliemos para que nós entendamos se de fato estamos crescendo nisso e estamos nos tornando a cada dia mais parecidos com Cristo, né? Nós temos muito costume também de nos comparar com o outro, né? É importante que nós não façamos a comparação com o outro, que nós façamos conosco mesmo, né? Olhe para mim, né? Olhe para nós mesmos. Alguns meses atrás, um ano atrás, como eu estava, né? E hoje, como eu estou, né? Peço para as pessoas próximas a você, sua família, te ponderar sobre isso, né? Fala, será que eu melhorei? Estou mais paciente, estou mais manso, né? Estou demonstrando mais amor, mais bondade. Você tem visto isso em mim? Né? Porque muitas vezes nós também nos enganamos, né? Então é importante que nós façamos a nossa avaliação e que as pessoas próximas a nós também façam essa avaliação para a gente poder entender onde a gente está e para que a gente possa, de fato, ser mais intencional na área que é necessário a gente melhorar mais, né? Então, não que vai ser simplesmente um esforço nosso, né? Porque é o Espírito que vai gerando isso em nós, mas nós temos a nossa responsabilidade também, a nossa parte, né? E a partir do momento que o Espírito gera isso em nós, nós somos capazes, então, de corresponder e de viver dessa maneira, né? Gerando esses frutos. Também, né, a questão da santificação, né? Cristo é santo, 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 né? Como o próprio Deus, né? Santidade em pessoa, né? Então, nós também temos que crescer em santidade, né? Como está sendo a nossa caminhada? Nós estamos nos afastando cada vez mais, né, de coisas pecaminosas e nos aproximando de Deus, do Espírito, né? Nós estamos melhorando em relação a isso, estamos deixando os pecados que antes nos perseguiam, né, que eram comuns a nós estamos deixando de praticá-los, né? Nós temos também que avaliar isso, né? Porque nós vamos sim pecar, mas que não seja sempre o mesmo pecado, né? Que nós possamos vencer os pecados, né? E crescendo nisso, né? E vencer um e aí outro vai ficar mais evidente. Aí você vence o outro, aí outro pode se tornar mais evidente. Aí você vai vencendo e vai se tornando cada dia mais santo, né? Mais parecido de fato com Cristo. E o último ponto de crescer na semelhança com Cristo que eu marquei aqui é a questão do sofrimento, né? De abraçar o sofrimento, que é o que Cristo diz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Quando ele diz isso ali para os discípulos, eles entendiam claramente que ele estava dizendo de tomar a cruz, literalmente, né? De pegar a cruz do sofrimento, né? E essa cruz é diária, o próprio Cristo nos diz. Então, esse ponto também é importante para que nós entendamos, né? Nós não estamos aqui para uma vida confortável, né? Nós não vivemos para uma vida de bênçãos, né? Deus não nos prometeu em momento algum que a nossa vida seria mil maravilhas, né? Que agora que eu aceitei Jesus, minha vida vai melhorar. Agora, né, vai ser só bênção, só vitória. Não é isso que a palavra nos diz, né? Pelo contrário, o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, né? Mas que Ele estaria conosco. Então, é importante que nós entendamos e aprendamos a abraçar esses momentos difíceis também e a não desanimar, a não ser levados, né, ao desânimo, a desistir de repente por causa de um momento difícil, né? A abandonar a fé, abandonar o evangelho por causa de um momento, né? Então, é importante que nós entendamos que momentos são passageiros e que o próprio Deus permite estar no controle de todos os momentos da nossa vida, né? Então,
Se ele quisesse nos dar uma vida 100% sem estresse, ele nos daria com certeza, mas não é esse o plano dele, até porque esses momentos, esses sofrimentos, né, geram em nós mais semelhança a Cristo, né? Então, é importante que nós entendamos isso, até como diz o verso de Romanos 8:28, né? Ele diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, né? Então, mas não é, como a gente sempre diz, não é o bem que nós pensamos, né? Não é o nosso conforto, o nosso desejo, né? A nossa bênção. Não, é o bem que vem a gerar Cristo em nós, né? Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? E aí o versículo que nós lemos: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, até que ele seja o primogênito, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o desejo de Deus, que nós nos tornemos como Cristo, né? E o como isso vai acontecer não importa muito, né? Se nós vamos sofrer nesse processo ou não. O que importa é que vai ser gerado Cristo em nós, né? Então, e vai aumentar essa nossa semelhança com Ele. Então, acho que o último estágio, né, quando você pega a própria vida do apóstolo Paulo, né, e ele abraça o sofrimento, ele diz que ele já estava sendo oferecido como oferta de libação, né, que ele carregava em seu corpo as marcas de Cristo, né? Então, acho que é o último estágio assim de maturidade, né, de semelhança a Cristo, é esse, de entender o sofrimento, e ainda, no caso de Paulo, por causa da perseguição, né? Muitas vezes nós sofremos, muitas vezes por coisa que nós mesmos plantamos, né, na nossa vida. Nós sofremos por motivos fúteis, né, bobos, comparados ao que Paulo sofria, né? Então, ele sofria por uma causa boa, né? Então, e até Pedro, se não me engano, também diz isso, né? Se for para você sofrer, que você sofra de fato pelo evangelho, por uma causa boa, não que sofra por ser alguém mau, alguém que é digno de sofrer. Não, o sofrimento cristão só é válido, né? Só é digno se de fato nós estamos sofrendo por uma causa justa, né? Se nós estamos, por exemplo, pregando a Cristo e estamos então sendo perseguidos, sendo açoitados por conta disso, né? Então, que nós entendamos também esse nível de semelhança com Cristo e possamos buscar isso, né, todos nós, nas nossas vidas. Outro ponto, né, a questão da generosidade, né, praticar a generosidade. Então, que nós possamos viver também isso. O versículo está lá em 2 Coríntios 9:11. Diz assim: assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Então, né, acho que não precisava nem mencionar, mas também a generosidade é um tema recorrente em todas as escrituras. Desde lá do começo, o próprio Deus menciona, né, que ele gostaria que o seu povo fosse generoso, né, a todos que convivem com eles, né, tanto os próprios órfãos, viúvas, estrangeiros, as pessoas mais necessitadas, né, da sua comunidade. Tem diversos textos falando sobre dar aos pobres, né, sobre ajudar os órfãos, viúvas. Então, Deus com certeza tem essa questão da generosidade no seu coração, né, e Ele deseja que nós também tenhamos isso, né? Então, que nós sejamos como Ele próprio, né? Porque Ele é dono de tudo e Ele simplesmente nos permite participar de tudo isso, né? De desfrutar de tudo isso. Então, que nós também possamos, com o que nós temos, que Ele nos deu, também repartir com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que nós vemos necessitadas, né? Então, esse é um ponto também muito importante para que nós entendamos, né, o coração de Deus e como Ele deseja que nós vivamos, né? Que nós possamos, de fato, praticar isso no nosso dia a dia, né? Assim como o povo de Israel praticava, né? Então, tinha leis específicas também sobre essa questão de ser generoso, de receber o estrangeiro, o órfão, a viúva, né? A pessoas da própria viajantes, né? Por exemplo, nós vamos falar também sobre hospitalidade, né? Nós vemos eles recebendo muito bem ali. Então, mesmo os escravos, né? Eu marquei aqui que tinha aquela questão da escravidão, mas mesmo os escravos, eles eram tratados de uma maneira diferente, né? Até o Douglas pregou sobre isso nesse domingo passado, né? Se você está assistindo o Lab aí nessa mesma semana, foi no dia 14 a pregação, dia 15 a pregação do Douglas sobre isso, né? Então, ele pregou sobre o Evangelho e ele usou esse exemplo
da questão do ano aceitável do Senhor, né? E o que é esse ano aceitável do Senhor? Né? É o ano que há liberação de dívidas, né? Que há devolução de terras, liberação de escravos. Então, a palavra diz muito claramente, né? Não liberem eles de mãos vazias, mas sim deem para eles coisas, deem presentes para que eles possam constituir a sua vida, né? Então, por que, né, que Deus diz isso? Porque Ele próprio fez isso com o seu povo quando saiu do Egito, né? Ele diz: vocês também eram escravos. Eu tirei vocês de lá com as mãos cheias, né? Cheios de bênçãos, cheios de dádivas. Então, que vocês retribuam, que vocês façam a mesma coisa, né? Então, e nós também, nós todos éramos escravos, né? Todos escravos do pecado. Deus nos libertou dessa situação de escravidão e nos deu bênçãos sem medida, né? Nós já somos, como Paulo diz, abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Já recebemos todas as bênçãos que nós necessitamos, né? Então, que nós possamos também repartir com as pessoas, né? Conforme nós vemos as necessidades, né? E somos capazes, temos suprimento suficiente para nós e para o outro, então que nós possamos também ser generosos, né? Nós falamos aqui, né, no momento de ofertas, por exemplo, né, nós falamos muito sobre responsabilidade, né? Porque nós entendemos que a oferta, no caso, para quem é parte da família Jesus Cop, não é um ato simplesmente de ser generoso, mas é um ato de ser responsável pelo que você está fazendo parte, né? Então, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, eu vou ser responsável e arcar com isso, né? Mas a generosidade, ela vai além, né? Além de eu arcar com a minha responsabilidade, eu vou ainda dar mais, né? Eu vou suprir mais, não somente na igreja, né? Mas com pessoas na minha volta, né? Pessoas no meu DNA, de repente, que tenham necessidade, pessoas da minha família que possam estar em momentos de necessidade, né? Então, que nós possamos deixar a avareza, né? E, de fato, ser generosos, né? Na medida que nós podemos. Então, Paulo fala muito sobre isso, né? Nesse capítulo 9 de 2 Coríntios. Então, até se vocês quiserem ler lá, leiam depois o capítulo todo, né? Que ele está falando sobre isso, né? Eles iriam recolher ofertas ali para uma outra igreja e Paulo pontua por diversas vezes essa questão. Também há outras diversas menções no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sobre essa dádiva de ser generoso, né? E sobre o quanto isso é importante para nós, né? Que nós de fato sejamos generosos. E o último ponto aqui é a questão da hospitalidade, né? Então, a gente falou de ser generoso e de ser também hospitaleiro, né? Então, a palavra de Deus também fala sobre isso bastante. Eu trouxe 2 versículos sobre isso que são curtinhos. Romanos 12:13, que diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. E Hebreus 13:2, que diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, né? Então, a hospitalidade também é um modo que uma pessoa que quer se parecer com Jesus vive, né? E isso é um ponto que eu acho que talvez seja um dos mais negligenciados por nós nos nossos dias, né? Porque nós cada vez mais nos isolamos, né? Cada vez mais buscamos o nosso conforto, cada vez mais evitamos, né, ser desconfortáveis ou não queremos ser de alguma forma incomodados pelo outro, né? Nós criamos diversas regras até para ir visitar alguém, né? Você não chega mais na casa da pessoa, bate lá, fala: ó, vim te visitar, vim tomar um café, né? Antigamente isso era muito comum, pelo menos aqui em Bragança, as pessoas chegavam em casa, batiam lá e entrava, minha mãe fazia alguma coisa, a gente comia junto e tal. Hoje em dia, acho que, pelo menos no meu convívio, isso não é mais tão comum assim, né? Então, nós temos que mandar uma mensagem: ô fulano, vamos marcar de comer alguma coisa, né? A gente, ainda assim, né, se fizer, tudo bem, né? Mas muitos deixam de fazer, né? Deixam de conviver, deixam de ir um na casa do outro, né? Mas principalmente de receber pessoas, né? Então, nós não recebemos mais, pelo menos falando do meu círculo, tá, de pessoas, talvez com você seja diferente, mas não vejo com tanta frequência mais pessoas, por exemplo, vindo de outro estado para cá: oh, posso ficar aí na sua casa, né? Alguém aparece aqui na igreja: oh, eu preciso de uma casa para ficar, será que alguém consegue disponibilizar um quarto para mim? Né? Não vejo mais isso com tanta frequência e creio que isso deveria voltar a acontecer, né? Com mais frequência, com mais facilidade, com mais normalidade, né? Nós temos visto isso na nossa família ON, por exemplo, né? Muitas pessoas
tem aberto suas casas para receber os outros, né? Até aqui em Bragança nós temos o exemplo da Lu e do Rê, que sempre recebem as pessoas na casa deles de portas abertas, né? Nós temos outros diversos exemplos, o pessoal de Santos, quando a gente foi lá, recebeu a gente super bem. Então, nós temos, de alguma forma, reavivado isso, né? Mas é necessário mais, né? É necessário que nós cresçamos, sim, em hospitalidade, né? E sejamos cada vez mais eficientes nisso, né? E mais disponíveis realmente para isso, né? E realmente tenhamos isso como uma responsabilidade nossa, né? Nós vemos lá nas Escrituras, por exemplo, quando Ló recebeu os anjos, né, em sua casa, ele se sentia responsável pela segurança deles, né? Então, que nós entendamos isso, né, e nos apropriemos disso, né? Como o próprio Abraão recebeu os anjos, recebeu o próprio Senhor na sua casa, né, e preparou rapidamente algo para eles se alimentarem, né? Queria fazer o melhor ali para eles. Então, nós temos diversos exemplos também nas Escrituras de hospitalidade, né, dessa ação, e que nós possamos replicar isso hoje, que nós possamos crescer nisso hoje, que nós possamos gerar também essa cultura de hospitalidade, que eu creio que vai ser muito importante para o que nós estamos construindo como família de Jesuscope, né, mas também como igreja de Cristo, né, de forma geral. Acho que a hospitalidade é algo que realmente nos ajuda a ter essas conexões, né, com pessoas mais distantes, que facilita muito esse processo para que nós continuemos crescendo para onde Deus quiser nos levar. Tá bom? Então, basicamente é isso, a nossa aula de hoje, né? Crescimento e cuidado. Então, cuidar de nós mesmos e dos outros, honrar as pessoas ao nosso redor, aprender mais sobre a nossa fé e crescer também na semelhança com Cristo e praticar generosidade e hospitalidade. Tá bom? Então, espero que tenha auxiliado vocês a compreender um pouco melhor todos esses pontos de forma bíblica, né? E se não ficou claro alguma coisa, podem, como sempre, nos mandar mensagem, tá bom? No celular da igreja, no chat, no comentários, no Instagram, onde vocês preferirem, para tirar dúvidas. Estamos sempre à disposição de vocês e também, né, através dos nossos grupos aí de DNAs também podem usar para tirar dúvidas como quiserem, tá bom? Espero que tenha abençoado aí a vida de vocês e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe vocês e até mais.